Olá, tudo bem? Espero que sim. No vídeo anterior abordamos sobre a área do conhecimento chamada gerenciamento de riscos. Vou deixar na descrição do vídeo essa aula. Hoje nós vamos trabalhar com o gerenciamento do cronograma, ou também chamado gerenciamento do prazo. Aí depende o guia do PMBOK. Mas antes, vai lá, se inscreve no canal, tá ok? O que vem a ser gerenciamento de prazo com relação ao guia do PMBOK? Como que é definido? No guia do PMBOK é definido como os processos necessários para realizar o término do projeto no prazo estimado. Então, o cumprimento dos prazos tem uma importante influência no êxito dos projetos. A maioria dos projetos demanda cuidados constantes de gestão, desde planejamento até a entrega final desse projeto. Dessa forma, requer disciplina e controle eficiente para permitir corrigir em tempo hábil os possíveis problemas com prazos. E para isso evitar que se tornem grandes no decorrer do tempo. E muitas vezes irreversíveis no decorrer da execução dos projetos. Segundo o PMBOK, são 7 elementos necessários para o gerenciamento do prazo em projetos. O primeiro deles é o plano de gerenciamento do cronograma. Segundo elemento, definição das atividades. Eu preciso definir as atividades. O terceiro, sequenciar essas atividades. O quarto, estimar os recursos que essas atividades vão precisar. O quinto, estimar as durações dessas atividades. O sexto elemento é desenvolver o cronograma do projeto e o sétimo é controlar esse cronograma do projeto. Nós vamos detalhar cada um desses elementos. O primeiro deles, então, plano de gerenciamento do cronograma. É o processo, pessoal, de planejar o gerenciamento do cronograma, é responsável assim, por estabelecer as políticas, os procedimentos que serão utilizados e a documentação que será utilizada no planejamento, no desenvolvimento, no gerenciamento, a execução e o controle do cronograma do projeto. Pessoal, aqui é importante fornecer as orientações, as instruções sobre como o cronograma do projeto será gerenciado ao longo de todo o projeto. Esse documento assim, será a parte integrante do plano de gerenciamento dos projetos, desse projeto, e deve ser sempre atualizado conforme mudanças ocorrem no projeto. E como saída desse processo é gerado o plano de gerenciamento do cronograma, que é um documento. O segundo elemento, definir as atividades. Definir as atividades que farão parte desse cronograma. É o primeiro processo de gerenciamento do cronograma e, portanto, assim, é a porta de entrada no gerenciamento dos projetos. Assim, o mapa de definição das atividades sofre forte influência de processos, as outras áreas que envolvem o gerenciamento de projetos. E influencia também, pessoal, os demais mapas de planejamento de tempo. Então é importante esse elemento. A definição das atividades tem papel fundamental no planejamento e na execução e controle do projeto. É por meio das atividades que se delegam as ações para as pessoas envolvidas no projeto. Então é importante essa etapa. Que se define o trabalho necessário para o cumprimento das entregas prometidas com o cliente. E que se fará o cálculo de custos do trabalho para passar o orçamento do projeto. Os atrasos, pessoal, ou antecipação durante a execução também acontecerão nas atividades. E aí que pode ocorrer as possíveis variações de custo, a qualidade que deverão receber, ações corretivas dos gerentes de projetos. Então, é uma etapa muito importante e o gerente de projetos precisa estar lidando com isso. Além disso, somente após as atividades definidas, podemos executar os processos seguintes do gerenciamento do tempo, fazendo o sequenciamento das estimativas de duração. A definição das atividades, assim, na prática, pode ser confundida muito com o desenvolvimento da EAP, que é a estrutura analítica do projeto, tá? Já que o detalhamento do escopo é um processo bem gradativo e constante durante esse planejamento. Assim, portanto, pessoal, não é errado afirmar que com a definição das atividades concluídas, teremos um conhecimento maior do escopo e poderemos optar para revisar a EAP criada inicialmente lá na fase do escopo do projeto. Nesse processo, como saída, são geradas assim, as listas das atividades, dos atributos, a lista dos marcos desse projeto. Tá? A terceira etapa é sequenciar essas atividades, que é responsável por identificar e documentar todos os tipos de relacionamento entre essas atividades. Suas eventuais exigências para antecipar ou atrasos e tudo que faça necessário para que o desenvolvimento do cronograma seja de maneira mais realista possível.
Esse processo, pessoal, define uma sequência lógica para a realização do trabalho e com o objetivo de obter um nível de eficiência superior sem deixar de olhar assim, as restrições do projeto. E como saída desse elemento, dessa parte, sai o diagrama de rede do cronograma do projeto, atualizações dos documentos, a obtenção do diagrama de rede completo. Então, compreendendo todas as atividades do projeto e suas diversas inter-relações, assim, para tanto, pessoal, com o intuito de tentar minimizar os problemas futuros indesejáveis que possam ocorrer durante o ciclo de vida de um projeto e, ao mesmo tempo, maximizar a chance de sucesso desse sequenciamento, é importante que o gerente de projeto, pessoal, e toda a sua equipe estejam preparados com todos os documentos e processos e ferramentas necessárias para a geração do diagrama de rede. Então essa etapa é muito importante, gerar esse diagrama de rede. A lista de atividades inicialmente obtida por meio da estrutura analítica do projeto pode ser alterada durante o processo desse sequenciamento das atividades. O quarto elemento desse gerenciamento do prazo é estimar os recursos das atividades. Então, é importante definir quais são os recursos, né? Qual a quantidade de materiais que vão ser utilizados e com relação aos recursos humanos, os equipamentos, os suprimentos que serão necessários para realizar essas atividades do projeto. Então, esse processo identifica o tipo, a quantidade e as características dos recursos exigidos para concluir cada atividade. Então, permitindo uma estimativa de custos e duração mais exatas. Então, é muito importante esse elemento. Então, como saída, são gerados os requisitos dos recursos das atividades, quais são os requisitos, a estrutura analítica de recursos, também as atualizações dos documentos do projeto. O quinto elemento do gerenciamento de prazo é estimar as durações das atividades. Então, eu tenho todas as atividades, tenho os recursos, eu preciso estimar a duração de cada atividade. Importante essa etapa. Então, estimar a duração das atividades realiza a estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar as atividades específicas, com os recursos estimados. Esse processo fornece uma quantidade de tempo necessário para concluir cada uma dessas atividades que foi verificada na etapa anterior. Então, como saída dessa etapa, são geradas estimativa das durações das atividades, as atualizações no documento do projeto. Estimar a duração dessas atividades é um dos aspectos assim, mais difíceis e bem complexo do planejamento do projeto. Mas é bem importante lembrar que se trata de uma estimativa e nunca de uma certeza absoluta. Diversos fatores devem ser considerados para a elaboração adequada dessas estimativas. Então, eu preciso analisar as ameaças, as oportunidades que podem surgir ao longo do projeto. Então, é importante entender com relação a quais são as ameaças e as oportunidades que podem ocorrer. Então, a competência, a produtividade dos recursos envolvidos e a sua curva de aprendizagem, porque quanto mais aprende, mais rápido vai ser feito cada atividade. Então, quanto tempo demora? Qual o maior nível de precisão possível? Pois certeza absoluta não existe. Isso é importante dizer. Nunca é uma certeza absoluta. O sexto elemento é desenvolver o cronograma e esse processo realiza análise das sequências das atividades. Então, para desenvolver o cronograma, precisa analisar as sequências das atividades, suas durações, os recursos necessários, as restrições do cronograma, assim, visando criar um modelo do cronograma do projeto. Eu tenho esse modelo do cronograma do projeto que vai ser muito importante para depois eu controlar o projeto como um todo. Os dados do cronograma, o calendário do projeto, as atualizações no plano de gerenciamento do projeto e também as atualizações nos documentos do projeto. Tá? Tudo bem até aqui? Qualquer dúvida, já sabe, pode entrar em contato e manda uma mensagem, né? Escreve aí pra gente, tá ok? E fato que o preparo, pessoal, do cronograma proporciona a base para muitas das funções importantes que são parte do processo de gerenciamento de projetos. Mas sem uma definição clara dos objetivos, do escopo, do trabalho, não há uma base sólida para atribuir recursos ou administrar o fluxo de caixa. Tá? O sétimo elemento é controlar o cronograma. Esse último processo de gerenciamento de prazos do projeto é responsável por monitorar continuamente, tá, o andamento das atividades do projeto para atualização do seu progresso e gerenciamento das mudanças, caso tenha alguma mudança, feitos na linha da base do cronograma.
E é importante, né, que após a criação do cronograma, entramos efetivamente na fase da execução e controle dos projetos, desse projeto. E é importante registrar aqui um dos problemas, registrar um dos problemas mais comuns em todos os projetos, é que justamente na fase de controle, ou na sua ausência do controle, que ocorrem os problemas. Então esse processo fornece meios para reconhecimento dos desvios. Então, caso tenha alguns desvios, esse é o processo que vai ser responsável com relação ao caminho do planejado e tomada de medidas corretivas e preventivas para minimizar, pessoal, os riscos desse projeto. Então, eu preciso controlar muito bem o cronograma. E como saída desse elemento, desse sétimo elemento, eu tenho o trabalho, né, de cada atividade, as previsões do cronograma, as solicitações de mudanças, caso ocorra, as atualizações no plano de gerenciamento do projeto. Eu também tenho como elemento de saída as atualizações nos documentos do projeto e também as atualizações nos ativos desses processos organizacionais, que é importante. Pessoal, compreendeu a importância do gerenciamento de prazo no projeto? Vocês compreenderam? É muito importante. Ficou alguma dúvida de como esse processo pode contribuir para que os prazos sejam bem cumpridos e dessa forma gerar, assim, uma satisfação ao cliente e menos tensão a toda a equipe? Pessoal, qualquer dúvida estou à disposição. Sucesso a todos e até a próxima!